Hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Zolpidem, também conhecido e encontrado nas farmácias aqui no Brasil como Stilnox, Ambien, Zolden. Será que, aquela pergunta, será que ele vicia? Qual é a sua função principal no nosso organismo, na nossa cabeça? Quem pode indicar ou quem pode prescrever? Vamos fazer isso? Faz a vinheta. Olá, eu sou Rodney Danca, sou psicólogo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Zolpidem, um assunto muito procurado na internet. Primeira coisa que você tem que saber é para que serve o Zolpidem. Você tem que saber que ele é um remédio psicotrópico, atua aqui no nosso cérebro, na nossa cabeça, classificado como hipnótico, usado principalmente para tratar a insônia. Sabe aquela dificuldade de pegar no sono ou de se manter dormindo durante toda a noite? Pois é ali que ele vai atuar. Ele tem ação rápida mesmo, tá? Promovendo o sono em poucos minutos, mesmo após a ingestão de alimentos. Pode ser indicado para insônia ocasional. O que é a insônia ocasional? Aquela eventual. A insônia transitória, que é aquela passageira, ou crônica, aquela que é persistente, aquela que a pessoa não consegue dormir de jeito algum. Existem alguns nomes que eu já tinha citado no início, que ele é conhecido, que a gente chama de nomes comerciais ou apresentações. Você pode encontrar o Zolpidem em diversas farmácias aqui no Brasil, pelos seus nomes comerciais, como Stilnox, Dormire, Patsi, Zolpidem genérico, geralmente em comprimidos de 5 miligramas ou 10 miligramas. Também existe o formato sublingual, onde a absorção é feita de forma diferente. Aí você fala assim, tá, e como é que a gente pode utilizar? Como é que é a forma de utilizar o Zolpidem? O comprimido deve ser tomado pouco antes de dormir, sempre seguindo rigorosamente, olha aqui para mim, sempre seguindo rigorosamente a orientação, a prescrição médica. O efeito começa bem rápido, vamos cravar entre 10 e 30 minutos e pode durar até 8 horas, uma boa noite de sono. Por isso, ele deve ser tomado se a pessoa puder dormir esse tempo, evitar o uso, salvo por orientação médica, em tempos diferentes. Ou seja, não vou dormir, não vou usar esse tipo de remédio. Assim vai evitar outros tipos de decorrências, né? Que requeiram, por exemplo, você ficar acordado o tempo todo. Existem alguns cuidados em relação ao Zolpidem? Claro que existem cuidados e contraindicações. Esse remédio não deve ser utilizado sem a prescrição médica, vou deixar isso bem claro. O Zolpidem é receitado apenas por profissionais que avaliam riscos e benefícios para cada uma das pessoas, normalmente o psiquiatra e o neurologista. Existem algumas contraindicações comuns a esse remédio? Claro, e aqui eu vou trazer para você. Evidentemente que isso não é uma proibição de regra, né? Porque o médico vai acompanhá-lo, vai acompanhá-la, para poder analisar melhor. Mas as contraindicações comuns para as pessoas grávidas, as lactantes, para os menores de idade ou menores de 18 anos, né, tudo isso aí o médico vai avaliar. E pessoas com histórico de alergia à substância ou com problemas graves no fígado. Isso deve evitar o uso, mas mais uma vez é o médico que vai avaliar de forma individual, tá? Outro cuidado que a gente precisa colocar aqui para vocês é o cuidado com a preocupação com as misturas. Não deve ser usado junto com álcool ou outros calmantes ou remédios que deprimam o sistema nervoso central, pois aí pode potencializar efeitos perigosos para a saúde humana. Aquela pergunta que vocês sempre procuram na internet, será que existe o risco de dependência? Claro, o Zolpidem pode causar dependência física e psicológica, e se usado por períodos prolongados ou fora da recomendação médica. O risco de uso, né, de abuso e de efeitos colaterais como sonambulismo, amnésia, alucinações e confusão mental aumenta com o tempo de uso. Então, o médico sempre deve estar acompanhando o seu paciente. Você que estiver fazendo uso, jamais faça uso sem orientação médica. A recomendação é que o tratamento não ultrapasse aí um mês, 6 semanas, sem nova reavaliação médica. O remédio é forte, cara. Então, existe a necessidade desse controle. Desde agosto de 2024, a compra só é possível
por receituário específico, B1, que é controlada, tem validade por 30 dias. A ideia é evitar o uso descontrolado, controle do uso, pois aumenta casos para evitar os casos de abuso e automedicação que ocorre muito no Brasil. Cara, se eu pudesse resumir esse vídeo aqui, eu falaria que o Zolpidem é para insônia, não é para ansiedade nem depressão, tá? Deve ser usado só com receita e acompanhamento médico, não pode misturar com álcool, fica aí, ó, não pode misturar com álcool, outros calmantes, e uso prolongado vai levar à dependência, tá? Sempre pedindo orientação médica para ajustar o sono, ajustar a necessidade desse tipo de medicamento, tá? Essas orientações que eu passei aqui promovem, ou a ideia é promover o uso responsável do Zolpidem. A ideia é ajudar a enfrentar o problema da insônia e conhecer os benefícios e os perigos do uso indiscriminado do medicamento. Gostou desse vídeo? Desce aí, se inscreve no canal, se você tem qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo nos comentários.